porque os únicos amigos que Davi tinha eram as ovelhas de seu pai, que estavam no campo sob seus cuidados. Davi não pode apresentar Deus como semelhante ao irmão, porque os seus irmãos o repudiavam, os seus irmãos o ridicularizavam. É então que Davi vai olhar para a profissão mais antiga do mundo, que foi criada lá no Jardim do Éden, pelo primeiro pastor de ovelha da Bíblia, chamado de Abel. Davi, então, olhando para esta profissão, ele entende: achei a referência que eu tanto precisava para apresentar Deus à nação de Israel. Deus é semelhante a um pastor, e é sobre isto que eu quero pregar esta noite. Eu quero falar acerca do cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Olhe para cá, navegue comigo no Salmo de número 23. Todos os senhores que aqui estão, que são leitores da Bíblia Sagrada, sabem perfeitamente que todo pastor do Oriente Médio, ele conduz dois tipos de rebanho. O primeiro rebanho é conhecido como tradicional rebanho de ovelha, e o segundo rebanho era conhecido como rebanho de cabra e rebanho de bode. Todo pastor que conduz esses dois rebanhos, ele precisa ter algumas ferramentas exclusivas para conduzir, para estar de frente da condução desses dois rebanhos. A primeira ferramenta que o pastor possuía era uma espécie de capa que era brilhosa e servia como identificação para as suas ovelhas. A segunda ferramenta que o pastor possuía era uma espécie de vara, que na parte de cima era em forma de gancho, na parte de baixo era pontuda. A terceira ferramenta que o pastor possuía era uma espécie de alforje, e a quarta era uma espécie de funda. Todo pastor que está conduzindo esses dois rebanhos, ele começa conduzindo na parte da frente, mas vai chegar um período de janeiro a abril, e esse mesmo pastor que conduz o rebanho na parte da frente, ele é obrigado a sair da frente do rebanho e passar a conduzir na parte de trás. Por quê? Porque nesse período as ovelhas entrarão em processo de acasalamento. Entrando em processo de acasalamento, as fêmeas entrarão em processo de gestação. E segundo a biologia diz que toda ovelha, quando entra em processo de gestação, ela vai gerar 2 filhotes, às vezes 3 ou até 4, mas na maioria das vezes ela gera 2 filhotes. E enquanto esses filhotes estão sendo formados, estão sendo processados no ventre de sua mamãe, há um conflito interno. Um dos irmãozinhos sempre vai massacrar o outro, sempre vai pesar o outro, sempre vai humilhar o outro, porque um sempre vai se alimentar mais do que o outro, um sempre vai roubar tudo que o outro precisa para se desenvolver, para nascer forte, para nascer robusto. Só que a biologia me ensina uma coisa intrigante e que me marca dentro deste contexto. Porque se os senhores forem perceber, quando olhamos para o mundo animal, para o reino animal, nós vamos perceber que todo animal fêmea, como a égua, a vaca, a leoa, quando vão gerar as suas crias, elas se deitam, elas procuram um canto, elas se isolam para gerar os seus filhotes. Mas a ovelha é o único animal do reino animal que, quando vai gerar as suas crias, elas não se deitam, elas não param, elas não se isolam para gerar as suas crias. Elas geram as suas crias enquanto estão em movimento, enquanto estão andando. Oh, glória a Jesus! E lá vai a ovelhinha. Quando chega a hora do nascimento, o primeiro filhote nasce, mas como a mamãe não se deitou para gerar a sua filha, o filhote nasce e cai no chão, mas automaticamente esse filhote consegue se levantar, consegue firmar a sua pata no chão e seguir a sua mamãe. Por que, pregador? Porque ele massacrou seu irmãozinho, ele humilhou seu irmãozinho dentro do ventre de sua mamãe, ele roubou tudo que ele precisava para se desenvolver e para nascer forte também. Mas o primeiro, como teve todos os nutrientes depositados sobre ele, ele firma a sua pata, calcifica no chão e consegue seguir a sua mamãe. Mas atrás vai nascer o segundo filhote, que foi massacrado durante o primeiro parto, que foi pisado, que foi chutado para o primeiro filhote nascer. O segundo vai nascer fraquinho, vai nascer desnutrido, vai nascer sem força para se levantar. E quando a mãe gera ele, que joga ele no chão, ela dá